Muito bem, sejam bem-vindos a mais esta apresentação das nossas perícopes, dessa vez uma leitura do Antigo Testamento para o primeiro domingo de Ramos, ou também chamado Domingo da Paixão. O texto é Zacarias 9, 9 a 12, que é um trecho bastante conhecido já na igreja, e ele já aparece em outras vezes no ano litúrgico, especialmente lá no primeiro domingo do Advento, onde também ele ocorre e também depois nos domingos subsequentes do Advento com o gradual até a véspera de Natal e depois dando lugar para Isaías 69, um menino nos nasceu. De sorte que nós temos uma conexão aqui do Advento com Domingo de Ramos, Domingo da Paixão, então você tem a encarnação, o anúncio da encarnação, com o anúncio da entrada de Jesus para a sua reta final no Domingo da Paixão. Claro que vamos abrir aqui uma semana agora para meditarmos na traição, no sofrimento, na crucificação, morte e a ressurreição de Jesus, né? Esse texto, por ser bastante conhecido, ele revela alguns aspectos que contrariam, ou pelo menos tornam um pouco diferentes, dá uma nova imagem para a própria Semana Santa, né? O contexto de Zacarias 9, 9 e 20 é em 520, é o ano de 520 aproximadamente, e como nós sabemos, Zacarias é um profeta e ao mesmo tempo ele é um sacerdote, né? E ele nasceu na Babilônia, isto é algo também que surpreende. Ele não é originário de Jerusalém, ele não conhece o templo, ele está num contexto realmente hostil, né? E ali, nesse contexto, ele desenvolve o seu ministério profético e o seu ministério sacerdotal. E chama atenção isso, que parece que o povo de Deus tinha certa liberdade para instruir-se nas coisas que lhe eram próprias, especificamente aqui no caso do sacerdote. Bom, ele era colega do profeta Ageu, então eles se conectando ali, se consolando mutuamente, então exerciam o seu ministério. Muito bem. Então o ano é o ano do rei Dario e ele está na Pérsia sob o domínio de um rei estrangeiro. E aí o impacto de novo. O texto vai falar de um novo rei, um outro rei. E você falar de um rei estrangeiro onde você está exilado é um pouco comprometedor, quer dizer, correr riscos, né? É mais ou menos o que os magos do Oriente quando vieram a Jerusalém e perguntaram a Herodes, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Isso é correr o risco de morte, né? Mas Zacarias é um profeta que fala do outro rei. Coragem e vamos adiante. Iniciamos o texto, diz assim, Gili meod bat Sion, harii bat Yerushalayim. Gili vem do verbo gil, que é um verbo oco, né? Aqui ele está no imperativo, feminino, singular, do cal como tal. Gil significa gritar de alegria, regozijar-se, né? Então, regozija-te muito, filha de Sião. Esse termo filha de Sião, ela surpreende de novo, porque normalmente vem o filho, é filho de, mas aqui você tem bat, filha, tá? Filha de Sião, por dois motivos. Se você é filha, significa que você tem um outro pai, não é esse que está aí, não é o seu pai. A segunda coisa filha sempre tem um caráter muito mais de dependência do que um filho. Um filho adquire uma certa flexibilidade, uma certa autonomia que a filha naqueles contextos não tinha. Então, tem um caráter assim protetor, um caráter de consolo. A palavra Sião aqui é uma referência direta ao templo de Jerusalém. É uma palavra que sempre remonta à presença de Deus. Harii bat Yerushalayim. Harii
vem do verbo riá, também é um verbo oco aqui, aqui está sendo usado no rifle, só se usa no rifle aqui, é o imperativo da segunda feminino de novo, então, de novo é um sinônimo, gritar de alegria. Então, grita de alegria, filha de Jerusalém. Aqui tem um aspecto político, aspecto geográfico. Sião é mais teológico, religioso, divino, eclesiástico, litúrgico, cultico. Agora, Jerusalém você tem um caráter mais geográfico, mais político, o que não deixa de envolver também o aspecto cultico. Segunda linha, Hine malkech yavo lak. Hine sempre é uma palavra importante no hebraico, né? Esse Hine significa sempre está aqui, está presente. Ele pode ser mostrado. Quer dizer, já se antecipa algo futuro, mas que devido à promessa ele se torna já bastante evidente. Malker, melek é o substantivo com o sufixo feminino singular, né? O teu rei, porque se refere à filha lá em cima. Né? Essa palavra rei, Judá conhecia muito bem quem eram os reis. O povo sabia quem eram os reis, né? Tinha conhecimento do que eles fizeram. Né? Mas aqui você tem o teu rei, que é alguma coisa mais específico, e vai ser descrito logo adiante. Yavo lak, Yavo aqui é um simples imperfeito do cal, do verbo bo, vem ou começa a vir e está no processo de vir, e esse imperfeito coloca o verbo também, pode ser traduzido pelo presente, porque a certeza é tão grande que ela vai ser efetivada. Lach, forma feminina, vem para ti, não para ninguém mais, forma feminina. Deus está acompanhando o seu povo nesta relação, chamando-a de filha. Descreve a seguir como é que é este rei. Sadik venoshahu. Justo venosha. Essa palavra é um pouco ampla aqui, vem do verbo yashá, o verbo yashá aqui está, um particípio aqui, do nifal. Yashá em si significa salvar, mas aqui está no nifal. E no nifal o nifal tem um caráter mais passivo. Parece então que, como essa palavra é um rápax, aqui só aparece em Zacarias, parece que esse rei que vem, que é justo e ao mesmo tempo salvador, que normalmente se traduz por salvador, ele tem um caráter assim de que ele recebe também a salvação, ou seja, se nós relacionarmos lá com Atos 2:24, quando Deus diz que Deus ressuscitou a Jesus dos aguilhões da morte, quer dizer, Deus entra em ação também. Não só Jesus ressuscita a si mesmo, como Jesus é ressuscitado por Deus. Então, esse verbo noshá aqui tem um caráter também de ação de Deus no projeto. Tá? Ok, terceira linha. Oni verokev al hamor. Ele é justo e ele salva, é salvador. E então aqui nessa linha, Oni é humilde. Humilde. Rokev é um particípio aqui. Significa montar. Rokev, sobre hamor, sobre um jumento. Hamor é uma palavra comum no Antigo Testamento. Né? Hamor, há uma distinção entre cavalgar um jumento e cavalgar cavalos. Né? Há um episódio na história do povo de Israel, em Juízes 11, em que quando o povo de Israel entra para a Terra Prometida, há uma coalizão no norte, começando com uma cidade de Azor, e ele convoca todas as nações, tanto do norte como do sul, do leste e do oeste, para se unir contra o povo de Deus. E esses estão usando carros com cavalos. Isso significa que cavalos são usados normalmente por reis para a guerra. Aqui você tem hamor, um jumento, algo inocente, ingênuo,
ninguém dá nada para ele, mas Jesus monta um jumento. Ve'al-ha'ir ben Atonot. E Air é um asno, né? O filho, né? É um sinônimo, não é? Filho de Atonot. Atoná é jumenta, Atonot está no feminino plural aqui. Filho de jumenta, parece uma redundância, mas é para enfatizar esse aspecto da humildade, esse aspecto não é da sua presença sem glamour, coisa que entre os reis isso não acontece. Versículo 10. Vehikrati rekev me Efraim vesus mirushalayim. E aí Deus fala, né? Hikrati é um imperfeito, primeira pessoa do singular, do rífil, e aí tem um vaf consecutivo. Né? Karat significa cortar, significa aniquilar, não é destruir. Tá? E eu destruirei Rekev me Efraim. Rekem aqui é carro, e carro de guerra, como aqueles que mencionados anteriormente em Juízes 11. Tá? De Efraim. Efraim está representado o reino do norte aqui. Então é uma menção política a Efraim. Tá? E cavalos de Jerusalém. Então, Efraim e Jerusalém aqui estão usados por Deus no sentido puramente político. Efraim representando o norte, Jerusalém o sul, e com a separação, a vida no reino do norte e do sul, então se criaram-se essas duas forças, que são forças muito políticas. Deus nunca quis que isso acontecesse, mas foi uma determinação dos reis após a morte de Salomão. Deus vai unir, ele vai quebrar essas forças para dar um outro sentido à ação do rei que vem. Venikratá keshet milchama. E nikratá é, de novo, um nífel, aqui é feminino singular, porque keshet, é feminino em hebraico, né? E será destruída, será cortada aqui o arco de guerra. A palavra keshet é usada em outro sentido. Por exemplo, em Gênesis 9, keshet é o arco de Deus. Esse é o arco da paz, esse é o arco, não é da bênção de Deus, a promessa de Deus. Aqui, às vezes aparece, então, quando ela aparece com arco de guerra, ela tem um caráter bem específico, destrutivo. Deus vai destruir esse arco de guerra. Vediber shalom lagoyim. E ele, agora vem, quem vai falar? E ele falará paz às nações. Ele profetizará, ele dirá, ele anunciará paz às nações. Coisa que é uma paz que nenhum outro rei pode dar. Lagoyim não é apenas para Israel, não é apenas para a filha de Sião, mas é para todos os povos. A palavra Goyim está aí demonstrando isso. Terceira linha aqui. O Moshelo Miyam at Yam. Moshelo, o substantivo é Moshel. De novo, mais um rapax, aqui é uma única vez que aparece. Vem do verbo machal, e aqui então o substantivo com o sufixo é o governo dele, tá? o seu reino. Talvez de novo para caracterizar essa particularidade aqui. E o seu reino será Miyam at Miyam, de mar até mar. De mar, possivelmente do mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Essa é uma imagem, quase uma figura para mostrar a amplitude deste reino do rei. Isso implica, evidentemente, a Pérsia. Quer dizer, vai junto com ele o domínio, inclusive, sobre onde está o povo de Deus em exílio. E a segunda parte desse versículo, o minahar at afsei
Eres, ou Ares aqui. E narrar normalmente é rio, que não tem artigo, devia ser mihanahar, mas entende-se que está se referindo aqui, narrar sempre no texto bíblico é uma referência ao Eufrates. Então você tem um lado Oriente e Ocidente, e tem você o outro lado, mais vertical, do Eufrates até aos Afsei Eres, né? Éfes, quer dizer, fim, e Afsei é até os confins da terra. Então, um aspecto assim de amplitude, de globalização. Versículo 11. Gam at bedam beritech. Gam at, também tu, at é feminino, singular, também tu, bedam beritech, por causa da tua aliança, ou por causa, literalmente, por causa do sangue da tua aliança. Esse tua aliança aqui não é algo subjetivo, mas objetivo, é o sangue que vem, que é dado para a redenção do povo. Então, um vínculo aqui com, né, o rei que vai sofrer. O rei que vem humilde, que é vencedor, que é salvador, mas traz consigo um aspecto de morte. Segunda parte, Shilachti asiraik mibo en mayan bo. Asiraik são Assir é a forma do singular, Asiraik são prisioneiros, né? Então, os teus prisioneiros, mibor. Bor é poço, poço é um lugar onde se escondem pessoas. A gente já lembra da história de José, que ele foi colocado num poço, né? O próprio Jeremias foi colocado num poço, numa cisterna, e aqui diz, em Mayambo, no qual não há água. Essa é a descrição do exílio. O exílio é um poço e ali não tem salvação. Se não houver uma interferência externa, não há como realmente tirar e ser salvo da morte. Versículo 12. Shuvu lebisaron asirei hatikva. Shuvu. De repente, você tem uma mudança aqui, você tem um imperativo masculino plural. Quer dizer, Deus está convidando não apenas o seu povo, mas está convidando aqui as nações que aparecem lá no versículo anterior, no versículo 10. Né? Voltai, né? Vinde, é um convite que Deus faz. Né? Le bisaron. Tecnicamente, de novo, mais uma palavra, né, pouco usada, mas Bitsaron aqui tem a ver com Sião. Tem a ver, literalmente significa fortaleza. Ali está a fortaleza. Em Sião está a fortaleza, a segurança, a salvação. As nações são convidadas a vir para lá. Asirei hatikva, prisioneiros da esperança. Uma bela de uma expressão aqui. E prisioneiros da esperança. Não são mais prisioneiros do desespero, da morte, né, do infortúnio, mas prisioneiros da esperança. Um belo tema para o sermão de novo, né? E para fechar a segunda parte do versículo 12, Gam hayom magid mishnei ashiv lach. Também hoje, né, Hayom, também hoje eu estou relatando. O verbo enagad, aqui está no particípio do rífio, também hoje eu estou proclamando. Asif vem do verbo shuf, shuf quer dizer retornar, e aqui você está na forma do rífel. Eu farei retornar, eu farei que volte o dobro para ti.
Mishneh. Dobro de quê? O dobro de bênçãos, o dobro de honra. Uma palavra que aparece lá em Isaías 40, depois Isaías 61, fala em honra. Deus dá, Deus concede o dobro. Né? Não é algo matemático, mas é algo para descrever a misericórdia de Deus por detrás desta ação de Deus. E lá aqui, né, tem a ver com, evidente, Efraim e Manassés, as nações Efraim e Judá, as duas que estavam separadas, Deus une e vai lhes trazer bênçãos sobre ela. Então, apesar dessa semana nós falarmos aí muito e focarmos na humilhação, na natureza humana de Jesus, a mídia vai fazer isso certamente, não vai focar o lado divino, né? Mas o texto bíblico mostra que nesta realidade de Jesus, sem glamour, ele vem aí como rei. Um rei com critérios divinos que estão escondidos, que não estão amplamente revelados, mas que serão depois tornados evidentes lá após a sua ressurreição. Ele é um rei que traz paz, em contexto de guerra, um contexto de animosidade e até mesmo de destruição. É um reino que vai ultrapassar os reinos dos impérios, vai além do império, inclusive estabelecido no período Davi e Salomão, que é o grande império do reino de Israel. E, talvez para concluir, o seu reino não é deste mundo. Ele não vem trazer a paz para aqui, mas é uma paz que tem uma extensão escatológica. E ele vai trazer bênção e esperança para o seu povo. Então, a Semana Santa começa com uma imagem, começa com um sentimento de derrota, de morte, mas lá no fim está a esperança, está a vida e está a paz. Obrigado.